2026 é o ano de frutificar, é o ano em que nós estamos crendo e tomando posse da parte do Senhor, sobre muitos frutos que Ele tem para a nossa vida. Quem crê e toma posse, diga amém. Aleluia. Quero aproveitar a rica oportunidade para poder mandar uma saudação muito especial a todos aqueles que online estão participando dessa celebração. Um cheiro muito grande no coração, para Brígida, pastora Emília, para Dani, diretamente da Comunhão, Marcos Moura, Deus abençoe, Sandrinha de Campina Grande, a Júlia que está lá em São Paulo, juntamente com o pastor Charles, Iane, o Bertô, Marcos, Wagner, Fernandinha, sempre online com a gente, Luciana, Tairone, diretamente da Alemanha, Deus abençoe, Iracema, diretamente de Dublin, Deus abençoe. Quantas pessoas internacionais com a gente aqui, Clarinha, Lili, diretamente do Rangel, não é tão internacional assim, enfim, nós temos aqui pessoas de vários lugares, o que é da França? Bahia, Deus abençoe, pessoal de Bahia também online com a gente aqui, glória a Deus por isso. Gente, eu tenho uma referência quando falo em liderança, John Maxwell. O John Maxwell, ele tem insights incríveis e livros que são simplesmente maravilhosos. As 21 leis irrefutáveis, as 21 leis inegociáveis, as 21 leis transformadoras, tudo sobre liderança. Foi John Maxwell quem disse: a negligência mata o que o potencial poderia ter feito florescer. O fato é que muitas vezes nós temos possibilidades riquíssimas para fazer tantas coisas, mas a negligência muitas vezes nos faz dormir no ponto. O fracasso não vem pela falta de talento. O fracasso não vem pela falta de oportunidade, mas pela falta de cuidado. A minha filha mais nova, Ruth, ela tem alguns desejos na vida dela. E um deles é ser mãe de planta. Fato que Deus ainda não concedeu a ela essa maternidade. Porque na verdade ela é uma assassina de plantas. Todas aquelas que é concedida em suas mãos, ou ela manda para a glória, ou simplesmente ela diz: eu não sei o que acontece comigo, as plantas elas acabam morrendo secas. Talvez estão secas porque elas não foram, aguadas. Então veja, a planta, ela não morre porque ela simplesmente secou, mas porque ela não foi aguada. O secar é por falta de um cuidado. É por isso que Ruth recebeu uma linda planta de uma pessoa aqui da igreja, e ela disse: papai, tu me ajuda a cuidar dessa planta? Do verbo toma o filho, agora é teu. E eu tenho um cuidado. E a planta cresceu. Na verdade, é a planta mais linda que nós temos hoje na nossa casa. E Ruth chega e diz: é o meu filho, do verbo mais do vovô Márcio do que minha. Porque na verdade eu cuido, eu converso com a planta, eu agoo. Eu estou compartilhando com vocês essa história para dizer que o Senhor Ele tem nos dado plantas, casamento, família, filhos, negócios, oportunidades, possibilidades, vidas, ministério, talentos. E o fato é que nós precisamos parar com a negligência. Porque a negligência ela é silenciosa, mas ela é destrutiva. É exatamente isso que o texto lido pela ministra Iole fala em Provérbios capítulo 24. O sábio, ele observa o campo de um homem preguiçoso e ele vê ali uma verdade espiritual. Quando o campo é negligenciado, o fruto ele é substituído por espinhos e a colheita é substituída pela pobreza. O fato é, o que você tem feito com o campo que Deus está te dando? Hoje eu quero compartilhar com você mais uma mensagem da série É Tempo de Frutificar. E o tema de hoje é cuidando do campo. Ao olhar para minha esposa e hoje servir a ceia para ela, com todo cuidado e amor, eu declarei profeticamente o que a Bíblia ensina. E eu disse para ela: darei o meu sangue por você e a minha vida por amor de você, como Cristo fez pela igreja. O nome disso é cuidar do campo matrimonial que Ele me concedeu. O fato é que parece-me que algumas pessoas sabem que tem que aguar,
mas não aguam. Sabe que tem que amar, mas parece que esqueceu como se ama. Sabe o que tem que fazer, mas simplesmente por algum motivo não faz. Deus nos deu um campo para cuidar. Nossa fé, nossa família, nossos relacionamentos, nossa missão. E se nós queremos frutificar nesse ano, nós precisamos aprender a zelar, proteger, cultivar o campo com diligência e não com negligência. É sobre isso hoje, rapidamente, que eu quero compartilhar com vocês 4 rápidas lições de como cuidar do campo. Mas antes, vamos orar? Pai, que o abrir dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam palavras agradáveis na Tua presença. Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Me dá unção agora na partilha dessa palavra, para que alcance cada coração e traga transformação de entendimento. Em nome de Jesus, amém. Então eu preciso cuidar do campo, por quê? Em primeiro lugar, porque Deus me concedeu essa responsabilidade. Diga, essa responsabilidade é minha. Escute isso, esse filho é teu. Então para de chegar na escola, jogar o menino lá, como se você não tivesse responsabilidade nenhuma. Escola ensina conteúdo, você ensina para a vida. Nós precisamos entender que a responsabilidade é nossa. Eu me lembro, alguns anos atrás, em uma celebração do Dia dos Pais, e as meninas, elas precisavam se apresentar na escola. Era uma daquelas apresentações escolares de criança. E no mesmo dia, tinha um outro grande evento em que estavam esperando o reitor da paróquia anglicana Comunhão, e eu tinha que estar lá, e tinham pessoas renomadas e etc. Sabe aqueles eventos assim, em que você vai e portas se abrem para você e para o ministério? Só que era no mesmo dia da apresentação do Dia dos Pais na escola. E eu compartilhei com a secretaria da igreja, dizendo que eu não ia. E disse que ia enviar um representante. E o gabinete do governador disse, olha, não, mas é muito importante que ele esteja lá. Ia haver algum tipo de intervenção, de ação, de sanção, que eu até hoje não sei o que era, porque eu não fui. Sabe por quê? Porque estar naquele evento, qualquer pessoa poderia ir. Mas estar num lugar onde o pai era celebrado e as filhas estavam se apresentando para isso, só eu poderia ir. Eu não posso terceirizar uma responsabilidade que é minha, porque esse campo foi o Senhor que me deu. E nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos, porque até quando você vai terceirizar a responsabilidade? Você vai ficar jogando a culpa para o outro. Até quando você vai ficar agindo igualzinho a Adão, lá no Éden? Quando Deus perguntou, Adão, quem te disse que você estava nu? Foi essa mulher que o Senhor me deu. Jogou logo a culpa para a mulher. Claro que a mulher é culpada. Brincadeirinha. E toda brincadeira tem um fundo de verdade. Mas o fato é que nós precisamos entender, é que Deus não perguntou a Eva, perguntou a Adão. Sabe por quê? Porque a responsabilidade era dele. Tem dia em que Deus está perguntando a você, e é você que tem que responder. E não vai ficar colocando para o governo federal, não vai jogar na conta do governador, do prefeito, dos vereadores, da política, da economia, não vai colocar na conta de Trump. Você precisa entender que essa responsabilidade é sua, o campo é seu, não culpe os outros por aquilo que você não cultivou. Passei pelo campo, verso 30, Provérbios 24, 30. Passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem sem juízo. Como é que as pessoas sabiam que aquele campo era de um preguiçoso? Porque estava na cara. Olhe para um casal, olhe para a mulher e olhe para o homem. Se um deles está mal abanhado, isso quer dizer que alguém não está cuidando de alguém. Olhe para uma família, olhe para um lar. Entre numa casa e dentro da casa você vai ver se falta zelo, se falta cuidado, se falta aquilo que é necessário que Deus concedeu a nós. Hoje, saindo de casa para vir para o culto, tomado banho, engomadinho, todo organizado, eu percebi que o lixo estava esbarrotado e fechado, pronto para ser levado. E Linda não disse, amor, tem que levar o lixo, até porque hoje é domingo. E dia de domingo não é dia de tirar lixo. Mas quando eu estava saindo de casa,
Eu disse, opa, o lixo tem que ser levado. Aí Débora disse, quer que eu pegue? Eu disse, de jeito nenhum, porque essa responsabilidade é minha. Princesa não pega em lixo, quem pega no lixo é o macho da casa. E aqui vai uma palavra para os homens, receba. Você é que é responsável pelo lixo da sua casa. Rainha e princesa não pega no lixo não. Isso, é isso aí. Você vê que as mulheres estão aplaudindo, percebeu não? Agora se você tem filho homem, já ensina ele. Vai menino, leva. Leva que eu pago tuas contas, aproveita e aprenda a ser homem também. O sábio vê que o campo está abandonado. Tem homens de valor nesse lugar? Raul! Aí, ó. Tem alguns, né? Mas bem, glória a Deus. Não é um campo qualquer. É o campo do homem preguiçoso. Aquele homem sem juízo. O homem era dono, mas não cuidava. Na tradição hebraica, o campo, a vinha, eram símbolos de herança, de provisão. Então você precisa apresentar um campo bem cuidado, uma vinha frutífera. Quando você não cuidava disso, você estava desonrando a Deus. Escute, isso é espiritual. Se você não cuida dos talentos que Deus te deu um talento, você está no ministério de música, se você não ensaia, se você não se prepara, você é preguiçoso, você está desonrando a Deus. Se você serve no ministério e sabe a hora que tem que chegar, e você chega em cima da hora, você está desonrando a Deus. Nós precisamos nos posicionar. Não cuidar das coisas que Deus nos deu é desonra. Quando negligenciamos o campo, os sinais do abandono aparecem logo. É por isso que eu preciso cuidar do campo. Por quê? Porque Deus me concedeu essa responsabilidade. Segundo lugar, onde há descuido, surgem espinhos. O espinho só surge do campo que não é cuidado. Porque quando o campo é cuidado, não tem espinho. Está ali, ó, sempre arrancando mato, tirando mato. Quando o espinho vai querer, já saiu. O espinho vem do mato, gente. Primeiro nasce o mato, para depois nasce o espinho. Não é primeiro o espinho, para depois o mato, não. Então o mato nasceu, não cuidou. O que foi que aconteceu? Veio o espinho. Escute, nenhuma tragédia acontece da noite para o dia. A tragédia, ela vai sendo formada. O problema é que como você não vinha limpando o mato, o espinho nasceu. A falta de cuidado não gera apenas estagnação, gera retrocesso. A natureza responde ao abandono, com uma desordem. Espiritualmente, isso é a mais pura verdade. É por isso que o texto diz, já no verso 31, havia crescido o mato por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Quantas pessoas não estão com as ruínas da sua saúde prestes a desabar? Os exames mostram resultados terríveis. Por quê? Porque você está deixando crescer o mato na sua alimentação, na sua falta de exercício, na sua falta de cuidado com a mordomia do corpo que Deus te deu. Então hoje é tempo de você assumir a sua responsabilidade e começar a tirar os espinhos da sua vida. Lembra da virada do ano? Você fez resoluções. Você disse que ia emagrecer. Que foi, a balança quebrou? Ou você hoje vai dizer, chega, eu não quero essa piadinha mais não. Eu vou arrancar o espinho, é hoje. E tomar aquela monjara. Mas não é sobre uma injeção, é sobre uma decisão. É sobre uma postura. É sobre uma alimentação. É sobre a decisão por uma vida saudável. Quando deixamos de orar, de alinhar nossa fé, a presença de Deus, sabe o que acontece? Os espinhos surgem. Dúvida, frieza, mágoa, hábito destrutivo. Por exemplo, você está lendo o devocional todos os dias? Você está na palavra? Parabéns. Sabe por quê? Porque você não está deixando os espinhos brotar. Porque todo dia na palavra arranca mato. Todo dia na palavra arranca a erva daninha. E aí tem um problema, tem uma dificuldade no trânsito, alguém lhe xinga, você está na palavra, você mantém sóbrio, você não manda ninguém tomar em lugar nenhum fedorento.
Porque você está na palavra, firmado na palavra. A falta de disciplina abre brechas para a decadência espiritual. Como é que está o muro ao redor do seu campo? Está firme ou está em ruínas? O muro representa os limites espirituais, a proteção do seu coração. O sábio, ele não apenas observa, ele aprende. É por isso que eu preciso cuidar do campo, porque Deus me concedeu essa responsabilidade. Porque onde há descuido, surgem os espinhos. Em terceiro lugar, o que eu vejo me ensina muitas lições. Está na hora de você passar a enxergar melhor o que Deus está te mostrando. Eu me lembro que a doutora Catiane aqui na igreja, ela sempre brincava comigo. Em cada exame que eu ia fazer com ela, ela dizia: bispo, não é palavra de maldição não, mas quando o senhor fizer 40 anos, o senhor vai notar uma coisa diferente na sua vista. E eu dizia: misericórdia, está repreendido. Mas que palavra, hein? Rapaz, eu completei 40 anos, no outro dia o negócio começou a embaçar. Que data de validade é essa? O que acontece nos nossos 40 anos, que a vista começa logo a embaçar? E eu comecei a dizer: linda, pelo amor de Deus, esses vidros aqui de casa estão muito sujos, esse blindex aqui do banheiro está muito sujo. E eu comecei, sabe, a ver as coisas assim, meio sujas e etc. Até que Linda disse: o problema está nos teus olhos. Digo: não, meu olho é muito limpo, obrigado, verde. Olho de príncipe, lindo, verde. Vocês sabiam que eu nasci com um olho marrom escuro? E até o dia da minha conversão, meu olho era marrom escuro. E quando eu entreguei minha vida a Jesus, meu olho ficou verde. Eu já contei isso para vocês, não? Diante de Deus, diante do trono e diante de Ana Paula Valadão. Eu estou contando agora. Gente, meu olho mudou. Foi um dos milagres que Deus operou na minha vida. E glória a Deus, porque Linda disse que se apaixonou por esses olhos. Mas o fato é que esses mesmos olhos, aos 40 anos, ele começou a falhar. E eu me lembro quando eu fui em doutora Catiane, ela botou lá um negocinho em mim. Ela disse: esse ou esse? Eu digo: esse. Ela: esse ou esse? Esse. Resumindo, ela chegou no grau. E quando eu coloquei o grau, disse: uau, fui curado. O fato é que a lente certa vai ajustar para o entendimento melhor. O que foi que aconteceu aqui? Aqui nós entendemos que o campo que Deus nos deu, às vezes parece que a gente está usando o grau errado. E é por isso que o campo está sujo desse jeito. Porque a gente não está colocando o óculos certo para fazer a intervenção correta naquilo a qual Deus nos chamou. Ei, para de querer colocar os óculos do outro em você, porque o grau do outro não é teu grau. Para de comparar tua mulher com a mulher dos outros. Para de comparar teus filhos com os filhos dos outros. Para de comparar teus negócios com os negócios dos outros. Para de comparar o teu carro com o carro dos outros. Para de comparar tuas coisas com as coisas dos outros. Sabe por quê? Porque cada um tem um grau específico e Deus tem para cada um de nós uma visão adequada. Deus está sempre nos ensinando que mesmo os campos abandonados, não viva apenas para observar os erros dos outros, mas para tirar lições e assim fazer crescer. Veja, o verso 32 diz assim: ao ver aquilo, eu fiquei pensando, olhei e aprendi essa lição. Escute, os inteligentes são aqueles que aprendem com os erros dos outros, e os sábios são aqueles que não precisam ter que errar, porque quando viu, já aprendeu a lição. Tem pessoas que parece que tem que quebrar a cara. Tem pessoas que parece que precisa ter que sentir a dor para poder fazer o que é certo. Mas escute, aprenda com quem já errou. Você não precisa ter que errar também. Nós precisamos fazer aquilo que é necessário para podermos chegar onde Deus quer nos levar e assim podermos cumprir o favor do Pai. A sabedoria nasce da capacidade de refletir. O sábio, ele não despreza o campo do preguiçoso, ele aprende com as lições do erro do outro. A pergunta é: o que Deus quer me ensinar com a condição atual do meu campo?
Que área está crescendo espinhos? Onde eu preciso construir os meus muros? Qual é a lição mais profunda? O perigo das pequenas concessões. Isso pode trazer destruição para o seu campo. É por isso que eu preciso cuidar do campo. Por quê? Porque Deus quer me conceder essa responsabilidade. Porque onde há descuido surgem os espinhos. Porque o que eu vejo me ensina muitas lições. E quarto e último lugar, a negligência começa com essas pequenas concessões. Vai dormir cada um para um lado, vai dormir no sofá, não procura mais, não conversa mais, vive como dois amigos, daqui a pouco como dois inimigos, daqui a pouco não vive, sobrevive. E daqui a pouco acaba. Ai meu Deus, do nada não, foram as concessões que foram fazendo. É por isso que terça-feira agora eu vou ter um encontro com os namorados dessa igreja. E eu vou ensinar os namorados que concessões traz destruição. É só uma mãozinha arqueológica que quer subir nas montanhas e descer nos vales. É só uma pequena concessão. Não é só uma despedida. Não é só uma saidinha. Não é só E percebeu que bota tudo no diminutivo? E é só uma destruiçãozinha. São as concessões que a gente vai fazendo. Escuta isso aqui. Cuidado com as concessões que você está fazendo com o seu smartphone. Cuidado com as concessões que você está fazendo com as redes sociais. Cuidado com as concessões que você está fazendo com essas conversas sem futuro nos stories. Cuidado com essas conversas no grupo do WhatsApp. Cuidado com esse like que você recebeu, guardou no coração porque estava carente, porque sua mulher não lhe elogiava, aí a pessoa na rede social lhe elogiou e aí você se abestalhou. Cuidado com essa conversinha de como você está bem. Está bem, você não é médico para estar falando que ninguém está bem ou está mal. Cuidado com as concessões. É por isso que todo segredo é do cão. Chega em casa e conta a verdade. Fala o que aconteceu, do jeito que aconteceu. E se prepare para milhões de perguntas. Isso faz parte do processo. Mas sem segredo. Nós vamos parar com essas concessões. É só hoje que eu não vou orar. É só hoje que eu não vou botar o joelho no chão. É só esse mês que eu não vou dar meu dízimo. É só dessa vez que eu vou ceder. Não, mas é só uma olhadinha. Não, mas é só uma saidinha. Não, mas é só uma ficadinha. Não, mas é só o primeiro gole. É só o primeiro cheiro. É só o primeiro baseado. É só a primeira. E sabe o que acontece depois da primeira? Vem a segunda, vem a terceira e a destruição total do campo. É por isso que você tem que puxar esse freio de mão, desligar esse carro e tirar essa chave. E dizer, esse carro só vai ser ligado quando Deus disser que é para ligar. E ele só vai para onde o GPS, guiado pelo sobrenatural, disser que é para eu ir. Esse ano eu tomei uma decisão. Na virada do ano, não vou abrir concessões. E é por isso que eu decidi pagar o preço pelo campo. Estou na semana final do meu voto descalço. São 30 dias. Quero dar esse testemunho para vocês. Não tem sido fácil. Na verdade é humilhante chegar nos cantos de pé descalço. Eu fui no Hospital Laureano, fui no Detran, fui fazer casamento, fui pregar em outra igreja. E aonde eu vou, as pessoas olham para mim. Eu fui no shopping e disseram, não pode andar de elevador, não pode andar de escada rolante, não pode, eu posso pelo menos ir no restaurante? Não, porque aqui você pode levar choque. Eu digo, danou-se, eu estou onde? Num campo magnético. É desafiador você chegar num canto. Eu fui fazer um casamento, cheguei de pé descalço, o pessoal, gente, vem da praia? E treinar. E eu treinando essa semana, fazendo double under, rompimento na minha musculatura da panturrilha. O médico disse, por que você está descalço? Eu digo, não, é um propósito que eu fiz diante de Deus. Mas por quê? Eu digo, não, porque eu não quero fazer concessão. Mas por quê? Não, porque foi um negócio que eu fiz em oração com Deus. Mas por quê? Eu digo, vai te lascar, doutor. Um negócio meu e de Deus, que moído da bexiga.
que é que isso tem a ver com a minha panturrilha? Que moído. Eu disse isso no espírito, assim, sabe? Em amor. Ele disse, não, porque esse tipo de exercício que você está fazendo não é bom fazer descalço. Eu digo, mas o homem nasce descalço, morre descalço. O homem passa a vida descalço. Lembro da época do homem das cavernas, o homem das cavernas não pulava da boanda. Eu digo, faz sentido, o senhor tem razão. Mas o fato, gente, é que foi uma decisão. E alguém pode dizer, isso não é exagerado? Se for para cuidar do meu campo, nenhum zelo é exagerado demais para quem quer oferecer o seu melhor. A minha filha Débora chegou para passar poucos dias aqui, a gente conseguiu umas passagens, ela veio passar 9 dias, na verdade. E eu disse à família, durante esses 9 dias, nós vamos cuidar do campo de Débora e vamos fazer o que ela quiser para ela aproveitar e ela ter um tempo agradável aqui com a gente. É o que ela quiser. Vamos aproveitar, é um tempo curto. E ela decidiu o que ela queria. Quer ir para o Detran. Fazer a minha prova do Detran. Mas que carga d'água, na Inglaterra a direção é do outro lado. Para que tu quer fazer teste da direção de um lado, tu vai para um canto que a direção é do outro lado. Mas ela, sabe, filha de Márcio, eu quero fechar essa gestalt. Tá bom, vamos para o Detran, minha filha. Você fez eu agendei aqui para ir lá fazer o exame. Vamos. Quando a gente chegou lá, a mulher disse, não, você agendou a agenda para poder agendar. Aí a mulher disse, por que o senhor está descalço? Eu digo, agora lascou. Eu estou descalço para ver se essa menina tira a carteira do motorista dela, então vamos tirar a carteira dela para ver se volta a andar aqui. E o pior é que eu estou nesse jejum, né, gente? Primeira semana foi 12, 24, 36, aí eu estava em 48 horas de jejum. 48 horas de jejum sem comer nada, só na água. E quem bebe muita água, tem muita vontade de fazer xixi. Essa é a parte mais difícil descalço. É entrar no banheiro público. É luta, irmão. E no Detran comecei a me mijar. E o banheiro daquele lugarzinho, ô Jesus de Nazaré. Eu já entro dizendo, Senhor, em nome de Jesus, me conduz com os teus anjos. Bota as penas deles aqui embaixo. E às vezes eu sinto um negócio, eu digo, acho que aqui não tem uma pena não, vou mais por aqui. Eita. Cuidado com as concessões. Acorde mais cedo para orar pelo seu lar. Pare de dizer que não tem tempo. Todo dia você tem 24 horas. Apenas se posicione. A Bíblia diz, um pouco de sono, um breve cochilo, um pequeno descanso, com os braços cruzados, e a pobreza te atacará como um bandido. Então, quando o teu celular despertar, você vai dizer, amém, Jesus, é um arrebatamento, eu vou me levantar. E não entrar no demônio do engano. A soneca. A soneca. Tem soneca no seu celular? Tem soneca? Quem tem soneca? Quem bota despertador e aparece soneca? Aquilo é um demônio, viu? Que engana. Que vai dizer só mais um pouquinho. Que pouquinho, que nada. 2 minutos vai fazer diferença não. Não faz? 7 minutos não faz diferença? Então vai dormir 7 minutos antes? Vai dormir 7 minutos antes. Agora o que é que faz 7 minutos antes? Na cama. Vai dormir. Para quando o despertador tocar, você não ser diligente, mas você disser, está na hora, Senhor, então vou me levantar. A negligência é uma rachadura que destrói o campo do nosso coração. Eu quero terminar essa mensagem com uma citação de um pastor que muito me inspira, Craig Groeschel. Foi ele quem disse, você colhe aquilo que cultiva, ou aquilo que deixa crescer por negligência. Uau! Você só vai colher e você só tem 2 opções. Ou você vai colher o que você cultivou, ou se você vai colher aquilo que por negligência você deixou crescer. Que tal você parar com negligência e tomar a decisão de colher o fruto certo a partir da semeadura da semente adequada? Deus hoje está nos chamando para cuidar de um campo. Ele tem semente de bênçãos para plantar, mas ele precisa de um solo fértil.
limpo e bem cuidado. Lembre-se, o campo é seu, mas a colheita será de Deus. Então comece hoje a cuidar do campo, para que Deus te conceda uma colheita abençoada. Você precisa voltar e cuidar do campo da sua fé, recomeçando hoje. Lembre-se, Deus é um bom agricultor e Ele quer trabalhar com você. Se você por algum motivo se afastou e os seus espinhos começaram a tomar conta do seu campo, Deus é poderoso para limpar e restaurar. Hoje Ele te chama a simplesmente se reconciliar. E se você está sem um campo, se você não está entendendo aonde você precisa semear, junte-se a nós como Igreja Família e deixe o Senhor te abençoar nessa nova estação.